Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, vamos para a aula 25, vamos falar sobre os séculos 14 e 15, sobre a crise e a expansão comercial europeia, obviamente, né? As grandes navegações aí. Não vamos esmiuçar, mas um panorama geral aí, beleza? Então vamos lá. O século XIV, gente, pensa assim, ó, só desgraça. O século XIV foi o rolê mais pesado, talvez, da história aí, né? Talvez 2020 se compare aí ao século XIV, claro, guardadas as devidas proporções, mas vamos lá. Olha só, nós tivemos aí no século XIV, né, guerra, crises de fome, peste, né, revoltas de toda sorte, uma quantidade enorme de pessoas mortas, né, seja por inanição, seja por peste, seja por guerra, por revolta e assim por diante. No século XV, né, se você comparar para o XIV, foi um século maravilhoso, né? Melhorou pra caramba as coisas. Mas vamos lá, por partes, né? O comércio, gente, que desde o século XI, né, cada vez mais ganhava importância aí dentro da economia europeia, ele começou a declinar devido, primeiro, né, ao declínio demográfico. A gente vai ver, né, que apenas a peste negra, gente, ela matou 25 milhões de europeus aí em 3 anos. Né? Então foi algo extremamente violento, né, essa queda demográfica. Se contar a Guerra dos 100 Anos também, né, nós teremos um índice significativo de mortos, né, a gente vai ver aí logo abaixo a Grande Fome, que também, né, matou uma parcela considerável das pessoas aí na Europa. A gente vai ver revoltas camponesas, revoltas urbanas, então, né, tudo aí vai contar para esse declínio demográfico. E nós também temos, né, o esgotamento das minas europeias, né, de ouro, de prata, né, que inviabilizava a cunhagem de moedas, até, né, de certa forma. O ouro nunca houve muito na Europa, mas as minas de prata, né, favoreciam, né, a cunhagem de moeda, estavam cada vez mais decadentes. Temos também aí a importação de produtos do Oriente, temos a Rota da Seda, né? Muitas especiarias que vinham para a Europa via árabes, né, pelo Mediterrâneo Oriental, que vinham, né, da Rota da Seda, né, lá da Ásia, que chegavam à região ali do Império Bizantino, depois entravam na Europa, tá? E claro, isso não vai ter uma contrapartida, né? A Europa exportava muito pouco, o que resultou, óbvio, né, numa inflação, numa crise econômica desmedida e assim por diante. Tá? Além dessa crise econômica que nós vemos se abater por estes motivos, nós temos também aí um evento chamado Grande Fome. Entre os anos de 1315 e 1317, né, nós tivemos fome, né, 2 grandes ciclos de fome na Europa. Depois foi dando uma mitigada, mas ainda assim, né, você ainda tinha falta de alimentos em muitas regiões. Isso se deve a alterações climáticas, né? Em muitas regiões choveu demasiadamente, em outras fez, né, um frio desmedido. Lembrando que há uma diminuição, né, da temperatura média neste período aí, né, no continente. Óbvio, estamos falando de Europa, a nossa história é eurocêntrica, nós já falamos diversas vezes sobre isso. Tá? Onde nós também tivemos uma exaustão das terras agriculturáveis, porque apesar, né, de todas aquelas inovações no princípio da Baixa Idade Média, né, a produção ainda era muito grande, o que leva à exaustão, né, dessas terras, o que resultou, obviamente, em péssimas colheitas e que provocaram uma terrível crise de abastecimento, uma alta sem precedentes dos preços, né, oferta e procura, lembre-se. E aí nós temos, né, o primeiro declínio demográfico, a primeira baixa populacional aí em muitas cidades, ao registro de até 12% da população dessas cidades que vão perecer em virtude da fome. Não que o cara vá morrer de fome, né, mas
a inanição, né, a falta de nutrientes, torna muito vulnerável as pessoas a doenças fatais, né? O cara pegava uma gripe, uma semana depois morria de pneumonia, porque não tinha, né, o sistema imunológico reforçado para combater o influenza, né? Então, isso é um dos grandes problemas, né, do século XIV, a grande fome. E, né, em meio a isso, começa, né, a haver revoltas, obviamente, e posteriormente nós vemos a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, como você pode ver pela conta aqui. Ela durou 116 anos, entre França e Inglaterra, né? Lembrando que quem tem asterisco vence, já falamos sobre isso, né? A França venceu a Guerra dos 100 Anos, mas assim, né, foi bem complicado, foi um conflito com muitos reveses, tá? E nós temos duas causas para este conflito bem importantes que você deve frisar. Tá? Nós temos uma causa política, que é a sucessão do trono francês, e nós temos uma causa econômica, que é, né, o controle pela região de Flandres. Flandres, basicamente, hoje é a Bélgica, né? E fazia parte do território francês naquele momento. Eram os franceses quem controlavam a região de Flandres. Né? Lembrando que nós estamos falando de um momento de construção dos Estados Nacionais. Século XIV, os Estados Nacionais estão nascendo, então a noção de fronteira ainda não está bem definida. Né? Quem controlava Flandres era a França, né? Mas os flamengos, gentílico de quem nasce em Flandres, né, não eram tão afeitos assim a esse domínio francês no primeiro momento, tá? Então vamos lá, vamos começar pela causa política, sucessão do trono francês. Observe aqui neste mapinha, né, genealógico que eu montei. Felipe o Belo, nós falamos dele lá na aula 22, é um dos caras mais importantes no que tange a Constituição do Estado Nacional francês. Né? Ele é um dos grandes promotores da centralização política. Né? A gente viu que ele convocou as Assembleias Nacionais, né? Ou a Assembleia dos Estados Nacionais, aí, né? Da Assembleia dos Estados Gerais na França. Nós vimos que ele, né, acabou provocando, né, o cisma do Ocidente ao entrar em choque com a Igreja, né, com o Papa Bonifácio VIII, que ele taxou os bens da Igreja, né, por conta disso toda o problema, né? Mas foi um rei importantíssimo. Quando ele morre em 1314, ele havia deixado 3 herdeiros homens ao trono, tá? E ele também tinha uma filha, Isabel, né? Ele tinha 3 filhos e uma filha. Pode aparecer como Isabela, né? Às vezes Isabel, às vezes Isabela, tanto faz, né? Ele tinha 3 filhos homens e uma filha mulher, né? Neste caso aqui, Luís, Felipe, Carlos e Isabel, né? Quando ele morre em 1314, quem assume é seu filho Luís X, né? Ele assume com o título de Luís X, e ele governou por apenas 2 anos quando morreu. Depois o seu irmão, né, Felipe, assume o título de Felipe V, né, e governou mais 5 anos, morreu, e Carlos IV, né, o caçula, digamos assim, né, governou mais 6 anos e morreu. Né? Ele não tinha filhos homens, ele tinha 2 filhas mulheres, né? Eles não deixaram herdeiros masculinos ao trono. E é onde vai dar o problema. Por quê? Na Inglaterra, Isabel era casado com Eduardo II, rei da Inglaterra, né? Então, os casamentos, óbvio, eles sempre ocorriam por questões políticas na época. Então, para, né, costurar uma aliança com a Inglaterra, Isabel Capeto casou-se com Eduardo Plantageneta, lá da Inglaterra, e eles tiveram um filho que, quando Eduardo II morre, em 1327, assume o título de Eduardo III, na Inglaterra, né, em 1327. Se você observar, né, um ano depois dele se tornar rei, o seu tio morre lá na França, 1328. E não tinha descendentes masculinos. Por que estou frisando isso? Porque na França havia a Lei Sálica. A Lei Sálica, que remonta aos tempos de Clovis,
né, lá no século V, dizia que não há sucessão, né, ao trono da França por linha materna. Tá? Não há sucessão ao trono da França por linhagem materna. A França nunca teve rainhas. As rainhas o foram por conta, né, dos reis. Né? Então, o que ocorre? Quando morre, né, os 3 filhos homens de Filipe IV, vai abrir uma crise dinástica, não há descendência masculina para assumir o trono. É quando o Eduardo III, lá da Inglaterra, que era filho, né, da Isabel, neto, portanto, do Filipe IV, vai reivindicar o trono. Vai dizer, não, eu posso assumir o trono da França, eu sou homem. Aí, o que os nobres franceses vão dizer? Não, rapaz, você não pode, porque você é neto do Filipe IV por linhagem materna, por descendência materna. Né? Então, você está fora da jogada, meu filho. Né? Vão negar o trono ao Eduardo III e darão o trono, né, a Filipe VI de Valois. Quem é Filipe VI? Ele é sobrinho do Filipe IV, né? O irmão do Filipe IV, Carlos de Valois, pai de Filipe VI, né? Portanto, os nobres darão a Filipe de Valois, Filipe VI, o sexto de seu nome, né, a coroa da França, e é onde começam as hostilidades. Obviamente, o Eduardo não ficou muito feliz com essa história, né? E aí nós vamos ver o desencadear da Guerra dos 100 Anos por causa do controle de Flandres. Agora vamos olhar lá para o mapa. Observe, né? Aqui é a evolução da Guerra dos 100 Anos. Isso aqui, 1328, era a França, né? Quando se dá aí o início das hostilidades ou o início das disputas entre a França e a Inglaterra. Lembrando, né, gente, nós estamos falando do século XIV, as coisas acontecem muito devagar. Tá? A Guerra dos 100 Anos, gente, que durou 116 anos, ela não foi uma guerra constante, nós falamos diversas vezes sobre isso. Tá? As guerras eram sazonais, elas aconteciam de quando em quando, tanto mais que a Guerra dos 100 Anos, nós temos 9 grandes batalhas, né, ao longo desse período. Né? Não foi contínua a guerra, lembre-se disso. Tá? O fato é que esta é a França em 1328. Você está vendo o pontinho roxinho ali? Né? Áreas que eram controladas pela Inglaterra dentro do continente. Lembre-se, você ainda não tinha fronteiras bem definidas, né? E pelos casamentos aí entre as famílias reais, a Inglaterra controlava a região de Cré, né? E também de Bordeaux, aqui no oeste da França. Né? Quando Filipe VI assume, né, o trono ali da França, eles vão querer reafirmar o seu controle sobre aquela região lá, mais a noroeste, né, ou a norte, vamos lá, né, da França, o que acaba desencadeando, né, efetivamente os conflitos. Aí nós temos, né, na região de Calais, lá em cima, no que hoje seria, né, Bélgica, né, ou a fronteira entre França e Bélgica hoje, na região de Calais, aqui, Crest, né, que é essa região aqui, né, nós teremos os primeiros embates. E a Inglaterra vai se dar muito bem, vai, né, sair bem sucedida. Né? Num primeiro momento, veja, coloquei lá embaixo, né, que há 2 fases da guerra. Né? Numa primeira fase, você tem a vantagem da Inglaterra, e já vamos ver por quê. Agora, a pergunta é, por que a região de Flandres é tão importante assim para a Inglaterra e para a França? O que é que tem ali que interessa aos 2 reinos? Veja, Flandres, juntamente com Florença, nós falamos disso lá no Renascimento comercial e urbano, tá? Flandres era uma área de intenso comércio e também de produção têxtil, como Florença também o era. Agora, né, qual era a matéria-prima básica para a fabricação de tecidos neste momento na Europa? Isso, lã.
né? A lã era o principal produto base, né, para né, o tecido aí, né? Era o produto base para a fabricação de tecido. E qual era o maior produtor de lã da Europa nesse momento? Era a Inglaterra. Lembre-se que nós falamos sobre os cercamentos lá na formação do Estado Nacional Inglês, lá no contexto da Guerra das Duas Rosas, né? Então, a gente tem aí muitos cercamentos na Inglaterra, né? Os cercamentos, os enclosures, serviam para criar ovelha. E o que eles faziam com a ovelha? Eles tosqueavam, tiravam a lã e exportavam para a região de Flandres. Havia uma intensa relação comercial entre a Inglaterra e a região de Flandres. E, obviamente, que para vender coisas para Flandres, a Inglaterra pagava um imposto para a coroa da França. Tá? Lembrando que a época ainda era a França. Né? E Flandres também, né, tinha que repassar parte do seu lucro em impostos para a coroa francesa para a manutenção, né, do nascente Estado, da nascente coroa francesa, da nascente corte. Obviamente que isso, né, interessava a região, né, a França e a Inglaterra, por motivos antagônicos. Por quê? A França queria, né, ou melhor, né, não antagônicos, né, ambas queriam lucrar com a região. Veja, se a França perdesse Flandres, ela perderia grande parte da sua renda. Se a Inglaterra anexasse Flandres, né, ela ganharia, ela lucraria com isso. Então, ambas as coroas estão pensando no lucro da região de Flandres. Se o rei da Inglaterra fosse o rei da França, né, a Inglaterra teria muitas vantagens. Se o rei da Inglaterra fosse rei da França, a França teria desvantagens nesse sentido, e quando eu falo da França, seria a coroa, né? Seria a nobreza francesa. Lembre-se, você está construindo a nação nesse momento. Você não tem noção de nacionalidade ainda, de pertencimento. Tanto mais que nós vamos ver a região ali da Burgúndia, de Flandres, ficando ao lado da Inglaterra nessa guerra, né, nesse processo aí, tá? Então, por que a Inglaterra leva vantagem num primeiro momento da Guerra dos 100 Anos? Principalmente porque a Inglaterra usava arcos longos, 2 vezes, né, o tamanho do arco original, né? Você tinha aí arcos do tamanho dos arqueiros, né? Enquanto que a França usava uma cavalaria pesada ainda, né? Então os caras estavam lá a metros e metros de distância, os arqueiros disparavam, era uma vantagem muito grande para a Inglaterra, né, acertar a cavalaria pesada da França ainda numa distância considerável, né, o que facilitava a vida para a infantaria. Então, num primeiro momento, a Inglaterra vai ter uma vantagem bélica muito grande devido a isso. Claro, somando-se a isso, nós temos, né, a peste negra que se espalhou aí pela Europa, né, nos anos de 1347, 1348, 1349, 50 e 51, é o ápice, né? 48 a 51 é o ápice aí da peste negra, né? Ela tem início lá em 47, começa a diminuir em 50 ali, né? Então tem, né, 48 a 51 aí, né, o ápice da peste negra. E além disso, nós temos muitos levantes de camponeses, as chamadas jacqueries, na França, e também muitas revoltas urbanas, né? As revoltas de artesãos aí nas cidades que cresciam nesse momento. Então, por conta disso, a Inglaterra vai ter muitas vantagens num primeiro momento da Guerra dos 100 Anos. Aqui, ó, né? Contou com o apoio dos Borguinhões, né? A parte lá leste da França, né, apoiando aí os ingleses. Dessa forma, a Inglaterra chegará a controlar, né, grande parte do território francês. Observe aqui em roxinho, né, em 1429, isso aqui era domínio da Inglaterra. Veja, a França havia perdido quase metade de seu território em 1429.
A década de 1420 marca uma virada no jogo aí da Guerra dos 100 Anos. Né? A segunda fase, a recuperação da Guerra, né, dos 100 Anos pela França, ou a recuperação na Guerra dos 100 Anos pela França. Vários motivos contaram, né? Claro, a França vai se reorganizar militarmente, você tem a introdução aí da pólvora, né, com o uso de canhões, novas táticas e tudo mais, mas, sobretudo, a figura da Joana d'Arc. A figura da Joana d'Arc vai aparecer aí como figura importantíssima na promoção da virada de jogo por parte da França. Né? Joana d'Arc é a Virgem de Dom Remy, né? Era a Virgem d'Arc, né, da região lá de Dom Remy, e ela dizia ter sonhos, né, com Cristo lá, e ela vai contar isso ao padre da sua paróquia, e isso vai acabar chegando até o rei, né, o Carlos VII, que era rei. Ele apenas não havia sido coroado, porque os reis da França eram coroados na igreja de Saint-Rémy, tá? Rémy, que estava sob o comando da Inglaterra, estava sob o domínio da Inglaterra, então ele era rei, só não havia sido coroado. E a Joana d'Arc, né, vai dizer, olha, né, o Carlos VII, né, o Delfim aí da França, deveria ser coroado, aquela coisa toda, né? E isso vai chegar até o rei, que resolve conhecer a Joana d'Arc, mas ele vai, né, enrolar a Joana d'Arc, ele vai vestido na comitiva real como um plebeu, ele não vai vestido de nobre. E quando ele se apresenta, né, quando a comitiva se apresenta, mesmo sem conhecer o rei, lembre-se, naquele momento você não tinha, né, a face dos reis estampados por aí, ou dos líderes, né? A Joana d'Arc, inclusive, analfabeta, o acesso às informações era muito raro. Então, a Joana d'Arc, mesmo sem saber conhecer a face do Carlos VII, vai prestar reverência a ele, o que deixou todo mundo assim, nossa, né? Assustado, como é que ela sabe aquela coisa toda? E ela acaba ganhando importância aí, né, junto à política francesa, e o rei vai permitir que ela lidere os exércitos da França. Aí nós temos, né, a Joana d'Arc aqui, ela nunca pegou em armas. Joana d'Arc, ela não era uma guerreira de arma em punho, ela empunhava uma bandeira de Nossa Senhora, né? E ela ia à frente dos exércitos. Ela passou a ser o grande fulcro, né, de ligação, por assim dizer, dos exércitos franceses. Ela passou a ser o elemento de aglutinação do exército francês. O exército francês, que vinha muito desmotivado, ela passa a ser vista como uma santa, né? Ela passa a ser vista como alguém abençoada por Deus, obviamente por causa dos sonhos que ela tinha, das visões que ela tinha, do fato dela ter, né, venerado o rei sem saber quem o era, e coincidência ou não, os franceses terão a primeira vitória sobre a liderança de Joana d'Arc na região de Orléans, né, e sucessivas vitórias, o que acabou causando, né, um espanto muito grande nos ingleses, e aí eles vão tramar, com apoio dos Borgonhões, né, a captura da Joana d'Arc. Ela é capturada e ela será julgada pela Inquisição da Inglaterra, né, pela Inquisição católica, mas, né, controlada pelos bispos da Inglaterra. Ela será condenada à morte por bruxaria e, sobretudo, por se vestir como homem. Ela havia recebido a permissão, né, do rei da França para vestir armadura, às mulheres era proibido, óbvio, né? Então ela será julgada e condenada por bruxaria, né, e também por se vestir como homem. Né? Ela será queimada em 1431. Os ingleses achavam que este ato iria, né, fazer com que os franceses retrocedessem outra vez. Esse ato faria com que, né, os franceses perdessem, né, a sua mola propulsora, né, o seu elemento aglutinador, mas muito pelo contrário, né? A morte da Joana d'Arc, ela foi o que deu impulso final para a vitória da França. Nesse meio tempo, o rei Carlos VII já havia se coroado, como a Joana d'Arc havia,
né, pedido, né, ou informado, né. Importante salientar que depois da Guerra dos 100 Anos os seus pecados foram perdoados. Em 1919 ela foi canonizada como Santa Joana d'Arc. Agora, notem, 1919. O que acontece em 1919? Isso é o final, né, da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba em 11 de novembro de 1918. A França precisava se reconstruir, física e moralmente, porque lembre-se, os alemães invadiram a França, morreram milhares de franceses. Então, né, a Joana d'Arc será canonizada pela igreja ali, né, muito provavelmente ela foi usada como um elemento de marketing pelos franceses, né, para trazer ânimo à França, né, fazer aí uma reminiscência, né, do que a França havia conseguido lá na Idade Média e que poderia ser feito, né, novamente agora aí diante dos alemães, né, como depois a gente vai ver também, né, o Asterix e Obelix, que nascem aí, né, como uma metáfora, né, dos gauleses combatendo o Império Romano, como, né, os franceses deveriam combater o Reich alemão, né, o Terceiro Reich alemão lá. Mas isso é uma outra história, beleza? Olha só, além, né, da fome, da guerra, agora a gente vai ver a peste, tá? Entre os anos de 1347 a 1350, alguns livros vão trazer de 48 a 51, né? Mas podemos dizer de 47 a 51 como marcos cronológicos limítrofes, né? A explosão aí da peste negra na Europa. É uma pandemia porque, né, ela atingiu o mundo conhecido ali. Né? Uma discussão se ela não é pandemia, não importa, ela foi uma doença de proporções catastróficas. Né? Veja, a peste bubônica, gente, ela matou 1/3 da população europeia. Tá? O que é a peste negra? A pulguinha, né, ela habitava no rato, e os ratos vão chegar à Europa com essa pulguinha contaminada. É uma bactéria. Veja, a peste bubônica não é um vírus, é uma bactéria. A bactéria estava na pulguinha. A pulguinha que estava no rato, ela pula para o homem, porque tinha muitos ratos na Europa, dado as condições de higiene à época. A pulguinha mordia o homem, né, e acabava transmitindo aí a peste, né, a bactéria que contaminava os seres humanos aí, e que levava a uma febre aí de 41, 42 graus, o que fazia com que, né, os bulbos inchassem com sangue coagulado, por isso que chama peste bubônica ou peste negra, sangue coagulado, né? A peste negra ela tem início muito provavelmente na China e ela chega através da Rota da Seda à Europa. Tá? Por isso que a Itália foi o primeiro lugar atingido, porque os ratos vinham no convés dos navios, né? Paravam ali na Itália, junto com as mercadorias, os ratinhos acabam, né, se espalhando ali pela Europa. Haviam muitos ratos na Europa naquele momento. Você tem até mesmo a história, né, do Flaubert, o flautista lá que encantava os ratos, né, para tirar lá das cidades medievais, né? Porque você não tinha saneamento básico, você não tinha, né, coleta de lixo, tudo ficava ali por perto das casas, né? O que faz com que você tenha uma proliferação muito grande de ratos, logo de pulgas. As pulguinhas mordiam o homem, lembre-se, né? Muitas vomitavam porque estavam doentes na própria ferida, isso contaminava os seres humanos, né? E isso acabou, né, se proliferando aí, levando à morte de 25 milhões de habitantes. Europa, né? Europa nesse momento. Inclusive, há como registro, né, a primeira guerra bacteriológica, né, por causa da peste negra aqui na região do Mar Negro. Os mongóis tentavam conquistar algumas cidades ali às margens do Mar Negro, muitas comandadas pela Liga Genovesa, né? Lembre-se, você tinha as ligas nessa época ainda, até por isso que vai favorecer a entrada da peste na Europa, né? Porque elas vão via navios dessas ligas venezianas, genovesa, para a Europa. Mas os mongóis tentam conquistar muitas cidades muradas ali, notadamente Cafa, né, uma cidade bem famosa lá, e em meio aos conflitos se abate, né, a peste aí, o que faz com que
o que faz com que, né, os mongóis tomem uma medida desesperada, né, ao final aí já quase batendo em retirada por causa, né, de uma estranha peste que se abatia sobre os soldados. Eles percebem que quando alguém fica doente que vai tratar do outro alguém, acaba contraindo também essa doença. Então o que eles fazem? Eles colocam os mortos em catapultas e jogam para dentro das cidades muradas, né? Eles catapultam os doentes para dentro das cidades, né? Se foi a intenção direta ou indireta, o que acontece é que muitas cidades vão contrair a peste e serão dizimados milhares de moradores por conta da peste negra na região do Mar Negro, e depois chega, né, à Europa, como havia dito antes. Isso causou uma enorme retração do mercado consumidor interno, isso porque percentualmente o número de camponeses é quem mais vai morrer, porque percentualmente era a maior parte da população, né? Então, 25 milhões de mortos, sendo que a grande maioria é de camponeses, né? Você diminui o mercado consumidor e produtor. E vai enfraquecer os nobres. Por quê? Em muitas regiões, gente, nobres tiveram que trabalhar, tiveram que pegar no cabo da enxada. Por quê? Porque os camponeses desapareceram, morreram, né? E muitos camponeses vão começar a negociar, digamos assim, a sua permanência em determinadas propriedades, em determinados feudos. Olha, eu trabalho para você, mas eu não quero mais ser servo, eu quero minhas dívidas pagas aí, eu vou ser um trabalhador livre, assim por diante. Então você começa a ter camponeses barganhando com esses nobres, tá? Então a nobreza estará enfraquecida por conta da peste negra, como também, né, a Guerra dos 100 Anos vai enfraquecer a nobreza tanto na França quanto na Inglaterra, o que favoreceu a centralização política nesses países, né? A Inglaterra um pouco depois por causa da Guerra das Duas Rosas, como a gente já viu. Uma coisa importante, tá, gente? Os europeus ali perceberam que melhorar as condições de higiene, né, poderia diminuir, né, a incidência do contágio da peste, né? A ideia de que os maus odores traziam as doenças, né? Então eles começam a coletar o lixo, né? Jogar longe da cidade, melhoram as condições de higiene. Então, né, a peste negra ela vai deixar esse legado, né? Uma melhoria aí das condições de higiene na Europa, ok? Diante de... a gente tem algumas imagens aí, né, que remontam à peste negra, né? Eu coloquei essa imagem aqui do corvo como um exemplo de anacronismo, tá? Embora essa imagem aqui remeta diretamente à peste negra, é um anacronismo. O que é um anacronismo? É colocar algo em uma época que não existia. Isso aqui é uma roupa de médico que vai surgir só na Idade Moderna, e não aí, né, durante a peste negra, não na Idade Média, mas convencionou-se a usar, né, essa imagem ligada à peste negra, associada à peste negra. Tá? Só uma questão aí para frisar. Okay? Mas essas estilografias, sim, são da época, elas mostram o que era a peste negra, né? Aqui as caveirinhas dançando, né? Lembrando que a caveira é um símbolo da morte, né? Aqui as pessoas deitadas com peste, né? O cara orando lá. Muitos viam a peste negra como um castigo de Deus, como um flagelo, né? Pelo pecado dos homens. Tanto é que você vai ter muitos grupos lá que vão se açoitar, né? Que vão se machucar como uma forma de pedir perdão a Deus, né? Pelos seus pecados. E claro, quando alguns morriam, mesmo tendo se flagelado, diziam: olha, o cara não se flagelou o suficiente. Flagela quando você pega o chicote e dá ele nas costas, tá? Então você tem toda uma questão religiosa também que vai envolver a peste negra. Os judeus foram perseguidos, né, e violentamente perseguidos, de passagem em muitas regiões, acusavam os judeus de terem se aliado aos leprosos para contaminar aí os cristãos, né? Então, sandices desta forma. O fato é que a melhoria das condições de higiene, principalmente a baixa, né, na densidade demográfica, levam a um cessar da peste negra. Tá? Aqui é uma imagem muito, né, famosa, retratando aí um quadro, né, retratando a peste negra, né, e as guerras e as revoltas aí do século XIV, e as rebeliões camponesas
que vão acontecer em meio à Guerra dos 100 Anos, em meio à Peste Negra lá, tanto na França quanto na Inglaterra, né? Na França a gente tem as Jacquerie, o auge das Jacquerie foram em 1358, na região de Beauvois, o nome Jacquerie por causa de um camponês, né, mítico aí, né, o Jacques Bonhomme, que teria liderado, né, essa revolta, envolveu aí mais ou menos 6.000 servos, e os caras, né, fizeram um rolê muito louco, atacaram castelos, saquearam, mataram, né, muitos nobres, aí queimaram plantações, né, mas acabaram sendo derrotados aí, né, depois de um mês. Por quê? E isso a gente encaixa com aquela aula 22 que nós vimos lá atrás, né? A nobreza vai pedir, né, proteção ao rei em meio à guerra, em meio à peste, em meio a revoltas camponesas e urbanas também, tá? A nobreza vai pedir arrego para o rei, vai pedir água para o rei, ajuda nós aqui. Por quê? Porque o rei já tinha um exército estruturado nesse momento. Em meio à guerra, você tinha um exército mobilizado, então os nobres vão pedir, né, ajuda ao rei. Na Inglaterra, como na França, desculpe, como na Inglaterra também o farão, né? Em 1381, em Londres, né, eclode as revoltas de Wat Tyler, né, um padre que liderou o movimento, né, cerca de 1.000 camponeses que vão pedir aí o fim dos impostos feudais, a abolição da servidão, o fim dos cercamentos, e acaba aí com, né, uma articulação entre o rei e a nobreza, esmagando essa revolta, aí, capturando os líderes e, né, incendiando aldeias, né, matando aí milhares de servos. Aqui a gente tem um quadro que mostra, né, um mapa aí que mostra a Jacquerie na França, né, além das revoltas de camponeses aqui na França, né, as principais revoltas aí, a gente também tem revoltas né, urbanas, né, tanto na França quanto na Inglaterra nesse momento, tá? Então, as áreas aí onde nós temos as revoltas, né, além das revoltas, né, das revoltas populares aí no campo, né, the Rural Uprising, né, o Peasants, na Inglaterra, também teremos revoltas urbanas nesse momento, né? Muitos artesãos, né, vão se rebelar aí contra a opressão, né, dos senhores locais aí, século XIV, um século, né, bem doido. E aí, para a gente só fazer um apanhado até aqui, né, para a gente seguir adiante, veja, o que aconteceu no século XIV? Vamos lá. Tá? Cronologicamente, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos marca o fim da Idade Média. Mas, óbvio, uma conjunção de fatores vai levar a esse fim estrutural. Nós estamos falando de um marco cronológico, 1453. O que derreteu com o sistema feudal, né, foi a centralização política administrativa nas mãos dos reis, tá? Seja na Inglaterra, seja na França, na Espanha, Portugal. Tá? Nós temos aí o desenvolvimento comercial e urbano que tirou, né, muito do poder, da renda aí dos senhores feudais. Nós temos o surgimento da burguesia comercial, né, como classe social muito importante neste processo. Nós temos também aí, né, a liberdade servil e o trabalho assalariado que paulatinamente vão, né, crescendo na Europa, o uso da moeda aqui, como a gente pode ver, né? E, por fim, a expansão marítima e o deslocamento do eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico vão, né, provocar o sepultamento do feudalismo, né, impulsionando, inclusive, a Revolução Comercial. Então, rapidamente, só para a gente conferir isso aqui, para fechar o nosso conteúdo, né, vamos lá. O que foi a expansão marítima europeia?